Mais uma vez estamos aqui para ouvir, o Senhor, a Tua voz, ouvir, Senhor Deus, o que eu tenho a falar no nosso coração. Pai, que o Senhor nos ensine, Pai, que a Tua palavra, Pai, possa trazer ao Pai graça, temor, Senhor, ensinamento, Pai. E que não sejamos, ó Senhor Deus, brutos, ó Pai, irracionais, que possamos, ó Senhor Deus, não somente entender essa palavra, crer nessa palavra, mas tê-la em nosso coração, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos auxilie nessa jornada, Senhor, tão gloriosa que é o percurso, Senhor, pela exposição da Tua palavra. É o que nós pedimos, ó Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios capítulo 12, agora dos versos 5 a 7. Que diz assim: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos serão derribados, já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Na última exposição que tivemos de Provérbios, né, nós vimos ali o contraste entre a esposa virtuosa e aquela que traz vergonha do seu marido, mais uma vez mostrando aquela antítese, né, do justo e o perverso. E a gente percebe aqui que o tema casa está presente, o tema família está presente. Nós já vimos isso desde o primeiro momento, quando ali nos primeiros versos, vemos o autor sagrado falando sobre disciplina. Então nós vimos que a esposa de um homem o qualifica, voltando ao tema da mulher virtuosa, ou a mulher insensata, que a esposa do homem o qualifica ou pode destruir a sua casa e a sua reputação. Como diz lá Provérbios capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola, as suas próprias mãos a destrói. Agora nós estamos vendo, na continuidade dessa primeira subunidade, que vai até o verso 14, nós vimos ali a introdução, o verso 4 serve como uma transposição, para o que nós vimos anteriormente, na constituição do capítulo 12, que fala sobre pensamentos e ações. E aí fazendo esse contrapeso, ou seja, essa comparação entre o pensamento e ações do homem insensato, do homem ímpio, e o pensamento e ações do homem sábio. Quando a gente fala em homem, nossa sociedade está muito, como é que se diz, corrompida, A gente está falando do ser humano, Muitas coisas aqui você percebe que Provérbios ele direciona para o homem, ou para a mulher, mas de uma maneira geral, o que está sendo apresentado aqui é aquele varão perfeito, aquela varonilidade que é atribuída a Cristo e que nós, independente do nosso sexo, porque é assim que a gente tem que entender, é sexo, não é gênero, está sendo formado em nós esse varão perfeito, que é Cristo. E aí você tem o reflexo dele na imagem da feminilidade, e você tem o reflexo dessa imagem na masculinidade, ou seja, no viver do homem. E você pode conjugar essas duas coisas. Você vai perceber que o livro de Provérbios ele vai falar em virtudes que não estão separadas pela sexualidade, mas muitas vezes ele vai apontar para determinadas coisas específicas que se referem ao homem e à mulher, querendo apontar para esse homem virtuoso, ser humano virtuoso, que apresenta a imagem de Cristo Jesus. E agora nesses versos, de 5 a 7, nesse pequeno trecho, dentro dessa primeira subunidade, nós vemos os contrastes em relação à piedade. O pensamento dos justos são retos, mas os conselhos do perverso enganam. No verso 6, as palavras que visam matar ou livrar, as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Desembocando aí
no verso 7, que mostra o destino contrastante de ambos, ou seja, do justo e do perverso. Percebam que quando começamos a falar sobre esse trecho, ele começa com a mulher virtuosa e ele vai terminar com a casa do justo que permanece, fazendo uma ligação entre essas coisas, uma ligação direta, entre a mulher virtuosa, a mulher imprudente e o final, de todas essas coisas, onde essas coisas vão desembocar. E aí nos versos de 8 a 12, você vai ver ele falando de ações e propriedades. E do verso 12 a 14, nós temos a conclusão dessa primeira subunidade do capítulo, com referência tanto às palavras quanto às ações. O que nós vamos ver aqui é a diferença, o contraste entre ações e palavras que representam uma vida de santidade, ações e palavras que representam uma vida de impiedade. Mais uma vez, aqui nós estamos vendo o contraste entre os justos e os ímpios. Então, vamos lá, no verso 5 ele começa assim: os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essa palavra aí, pensamentos, significa pensamento, ideia, plano e propósito. Esse é o significado, ou campo semântico dessa palavra. Então, todas as vezes que falarmos em pensamentos, ele está falando aqui de planos, propósitos, ideias, aquilo que passa na mente do justo. E aí ele vai dizer que os pensamentos, ou seja, os planos, as ideias, aquilo que passa na mente do justo, são coisas retas. E aí nesse verso nós vemos que os planos dos perversos, contrapondo-se, aos pensamentos, você vai ver que conselhos aí são palavras paralelas, ou são palavras que são sinônimas, na língua hebraica, pensamentos e conselhos. Então você vai ver que os planos dos perversos e dos retos são diametralmente opostos, porque o pensamento do justo são retos, mas os conselhos, as ideias, os planos, os propósitos do perverso são enganos, são falsidades. É isso que a palavra de Deus vai dizer. E você vai perceber que esse é o quadro que você tem aqui em Provérbios. Se você abrir aí Provérbios capítulo 11, verso 23, você vai ver assim: o desejo dos justos tende somente para o bem. Os pensamentos dos justos são retos. E aí no capítulo 24, verso 9 de Provérbios, você tem assim: os desígnios do insensato são pecado, mas o conselho dos perversos é engano. Ou seja, a Escritura está mostrando que há uma completa dissociação entre o que um homem santo pensa, os seus propósitos, os seus objetivos, os seus planos, os desejos do seu coração, do que um homem ímpio ou uma mulher ímpia. E perceba que esse verso está ligado ao verso 12. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele condena. Ambos falam dos planos dos perversos. E é interessante porque aqui esses planos vão se referir a uma perversão da retidão. Se você perceber, acho que você não vai conseguir perceber isso, mas pensamentos e conselhos são palavras semanticamente semelhantes, ou são sinônimas, E interessante porque o poeta, quando ele conjugou essas palavras, ele fez uma ligação tão completa entre elas, que não só semanticamente, sinonimicamente você percebe isso no original. Não sei se isso dá para perceber, é muito claro aqui na tradução, mas no original sim, fazendo com que o som dessas palavras fossem semelhantes.
No original, o som dessas palavras são semelhantes. São palavras quase que homófonas, a gente pode dizer assim. Tem um som semelhante. A grafia é diferente, mas o som é semelhante. E é interessante porque ele faz isso, porque ele quer atrelar a poesia ao significado, mostrando, tendo mais um elemento aos nossos sentidos, e quem gosta de poesia, né, gosta dessas coisas, da semelhança, da sinonímia e do significado dessas palavras, ao ponto de o som delas serem compatíveis. Por quê? Porque as duas se referem a propósitos e planos que se deseja alcançar. E olha que interessante aqui, a Escritura está nos dizendo que os pensamentos e propósitos dos justos tendem para o bem, ou seja, para glorificar a Deus, e que os intentos e desejos dos justos, dos ímpios, tendem para o mal, para a destruição dos outros e para a sua própria destruição. É isso que esse texto está dizendo. O pensamento, o propósito do cristão, do homem que teme ao Senhor, é glorificar a Deus em tudo. Enquanto que os desejos dos ímpios vai completamente na direção oposta. E isso traz a sua própria destruição e a destruição das pessoas que estão ao seu redor. E a gente vê isso claramente logo no início do livro de Provérbios, capítulo 1, versos 18 e 19. Quando aquele jovem, o filho de Salomão, está sendo convidado a participar da impiedade. E é interessante porque aqui você tem vamos dizer, um convite específico, gente, se une aqui, vamos passar a perna em alguém. Mas muitas vezes esse convite vai se manifestar não dessa forma. E aqui você tem um exemplo, mas você participar das coisas que eles participam. De sermos seduzidos para viver a forma como eles vivem, fazer aquilo que eles fazem, porque isso vai trazer proveito para nós. E esse é o princípio que nós estamos vendo aqui. Esse proveito pode ser um proveito particular, momentâneo, ou pode ser um proveito de maior intensidade. E aí você lembra do que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, capítulo 6. Acho que é 2 Coríntios, agora não vou saber lembrar direito. Sempre confundo 1 e 2. Quando ele fala sobre julgo desigual. Isso se encaixa aqui como uma luva. Porque esse julgo desigual ele pode ser a você participar de uma sociedade, você participar de uma amizade, como pode ser também a relação do matrimônio. Sermos seduzidos, e é isso aqui que a Escritura está nos mostrando. E nós vamos perceber que todos os intentos e todos os propósitos, eu vou falar isso mais adiante, por melhores que sejam dos ímpios, conduz a um distanciamento completo de Deus. Não há como ser diferente. Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 1, versos 18 e 19. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. O texto que eu citei é um texto anterior a esse, os versos anterior a esse, que eu vou citar mais à frente. Quando ele diz assim, vem, se junte a nós, vamos ter todos uma só bolsa, vamos espreitar aí os inocentes, nós vamos tirar proveito, nós vamos ganhar com isso. E aí lá nos versos 18 e 19 vai dizer, estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Ou seja, os desejos e intentos ímpios, por mais que pareçam vantajosos, ou por mais que pareçam bons, eles sempre vão levar à destruição deles mesmos e daqueles que os acompanham. Ou daqueles que eles estão direcionando os seus propósitos. Eles não sabem que ao viver uma vida impiedosa e na prática do pecado, e a se lançar sobre essas coisas, eles estão espreitando contra si mesmos. Eles estão colocando uma armadilha para eles mesmos. E que muitas vezes essa armadilha vai se referir não somente a um momento específico, porque o salário, lembrem, o salário do pecado
é a morte. Essa é uma equação que não muda, é uma lei que não muda. O pecado sempre trará consequências danosas, sofrimento na carne. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Então, se você rouba alguém, é desonesto com alguém, você enche o bolso de dinheiro. Tá? Bens, mas é sua mente. O seu coração, né? A sua consciência estará sendo esmagada por Deus. Por mais que você tente calar isso, né? Por mais que você fuja disso, vai chegar um momento em que esse juízo vai se manifestar. Lembrem-se daquilo que eu falo das leis naturais, as leis físicas e as leis morais, né? As leis físicas são imediatas, as leis morais não são imediatas, mas todas as duas têm o mesmo resultado: as consequências daquilo que nós fizemos, das nossas ações e dos nossos comportamentos. Agora, olhando por essa perspectiva, né? Os pensamentos do justo são retos, é uma afirmação, mas o conselho do perverso é engano, é falsidade. Perceba como a palavra de Deus discerne os pensamentos e as intenções do coração e os julga. Como é que eu posso saber o que você está pensando, ou o que fulano ou beltrano está pensando, mas a Escritura está afirmando que ela é aquela que discerne, que vai no mais profundo do coração do homem e consegue discernir que o melhor sentimento que você tem é lixo. Lixo. Por causa de quem você é. Perverso e o justo. O pensamento do justo, o desejo do justo, os propósitos sempre vão apontar para a glória de Deus. E é a palavra que está dizendo isso. É a palavra que discerne essas coisas. Olha que Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É interessante que essa linguagem aqui, ele está dizendo que a palavra divide aquilo que não pode ser dividido. Juntas e medulas significa a mesma coisa. Alma e espírito significa a mesma coisa. Está dizendo que ele pode dividir aquilo que não pode ser indivisível. E apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós nos enganamos se imaginamos que os nossos pensamentos são livres. Eles não são. Eles estão sob o escrutínio e o conhecimento divino. Tudo aquilo que passa na sua mente, no seu coração, o Senhor sabe. E é tão interessante, é tão legal, né? Você pegar ali Mateus, aí você vê lá a vida do Senhor Jesus, ele agindo como homem, e daqui a pouco ele fala aquilo que está no coração do homem. E a narrativa mostra o que os homens estão pensando, né? Porque os fariseus pensavam assim, por isso o Senhor Jesus disse, porque conhecia o pensamento deles. Ele não conhece, o Senhor Jesus não conhecia o pensamento dos homens como nós conhecemos muitas vezes, de uma maneira geral, né? Ele sabia o que aqueles homens estavam pensando. Eu não sei se é Marcos capítulo 2, não vou lembrar agora do texto, principalmente quando eu estou pregando aí, que eu não lembro mesmo, né? Fico nervoso, mas aquela passagem que o Senhor está na casa de alguém, e aí a multidão ali na rua, aquela coisa toda, querendo ver Jesus, e provavelmente ele estava pregando, ensinando, aí os caras abrem o telhado e lançam um homem lá. Aquilo ali é fabuloso. Toda vez que eu leio aquele texto, eu pulo de alegria, né? Até mesmo pela literalidade do texto, né? Pela poesia que existe no texto, né? O Senhor olha para aquele homem e estão perdoados os seus pecados. Era aquilo que ele tinha mais necessidade. A maior necessidade que o homem tem
é essa. Da libertação dos pecados. Ele pode ser um coxo, ele pode ser um cego, ele pode ser um homem debilitado. Tá? E a maior necessidade que ele tem não é a salvação do seu corpo, nem a saúde do seu corpo, mas a saúde e a salvação de sua alma. Se bem que uma coisa está ligada à outra, né? E aí, ele desce, e aí os fariseus pensando, quem esse cara acha que ele é? Aí o Senhor se vira para eles assim, o que vocês acham? O que é mais fácil? Mais fácil eu falar isso ou eu curar? Mas para que vocês saibam que o Senhor tem poder para perdoar pecados. Não é o padre, não é o pastor, é Cristo. Eu disse a ele, estão perdoados os pecados. Agora levanta e anda. Cara, tremendo isso. Tá? Nada passa fora do escrutínio de Deus. Nada. Nada. E é por isso que a Bíblia é tão cirúrgica. Ela é tão precisa. E não daria para ser diferente. Porque quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós somos julgados todo o tempo. Nós somos despidos das nossas hipocrisias, das nossas vergonhas, das nossas fantasias, disfarces. E é como muitas vezes estivéssemos num local e parece que a pregação está falando somente para eu estou sozinho, ouvindo, como se ninguém estivesse ao meu lado. Ou, por exemplo, não sei se vocês já sentiram isso, eu já senti isso. Ou a pessoa está falando lá no púlpito, não me conhece, não sabe quem eu sou, e aquilo está vindo diretamente para mim, e eu olho, é como se todas aquelas pessoas estivessem sabendo do que eu estou vivenciando, estavam olhando assim, me julgando. Mas não é nada disso. Porque a palavra é precisa. Ela vai ao coração do homem. Ela mostra o que existe dentro de nós. Porque nós nos enganamos com relação aos nossos próprios sentimentos. Olha o que Matthew Henry diz. Nós devemos observar os pensamentos e as intenções dos nossos próprios corações e julgar a nós mesmos de acordo com eles. Pois eles são os primogênitos da alma, que tem em si a imagem da alma. Olha o que Matthew está dizendo, e é a mesma coisa que o texto da Bíblia está apresentando. É lógico que ele está interpretando isso. Os nossos pensamentos e intenções do nosso coração são a imagem, são o espelho, são o reflexo da nossa alma. Por isso, ele diz que os pensamentos do justo são retos. Por quê? Porque a alma do justo é assim. E o conselho dos perversos é traição, engano. Por quê? Porque representa a imagem da sua alma. Os planos dos retos decorrem da sua piedade, da sua ética e visam a justiça. E nós vamos ver que os pensamentos retos são a evidência de um homem justo. Da mesma forma que nada prova com mais certeza que um homem é ímpio do que os planos e desígnios ímpios dos seus corações. Porque as atitudes, elas dizem quem nós somos. Elas falam de nós. Elas mostram o nosso coração. E aí quando você olha por essa afirmação, você treme, né? Porque se você for perceber, nenhum de nós foge disso. Mas olha o que Matthew Henry fala sobre isso. E o que ele diz aqui é preciso também. Um homem bom pode ter em sua mente mais sugestões, mas ele não as alimenta, nem abriga para que amadureçam em maus projetos e resoluções. Por quê? Às vezes eu penso sobre isso. Tá? Quando a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus não tinha pecado, e ele viveu entre nós como homem, e ele era homem em todos os aspectos, e ele foi tentado de fora para dentro, como Adão foi, não de dentro para fora. E você imaginar, olha que interessante, imagine-se numa situação em que
Você não é levado pelos seus pensamentos, pela fragilidade do seu corpo, ou por qualquer outra situação em que você viva nessa humanidade, a pecar. Não existe isso dentro de você. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Nós não temos pensamentos maus, lascivos, ruins, julgamentos ou outras coisas que sejam pecaminosas dentro de nós. Que maravilha! Você já se imaginou dessa forma? É assim que é a nossa expectativa do reino vindouro. E mais, será impossível a nós pecar. Estaremos acima da condição de Adão, porque será impossível para mim, como homem restaurado, com um corpo incorruptível, que o pecado se manifeste. Nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Mas enquanto estamos vivendo nesse mundo, essas coisas acontecem. As más sugestões estão presentes. Como diz Matthew Henry, que um homem bom pode ter em sua mente más sugestões, mas ele não as alimenta, nem abriga para que amadureçam em maus projetos e resolução. E Lutero, certa vez, ele falou sobre algo semelhante. Ele deu uma afirmação bastante semelhante que mostra essa realidade presente em nós. Ele dizia que era impossível evitar que um pássaro pousasse em nossa cabeça, mas que era possível evitar que ele fizesse ninho. E é isso que o Matthew Henry está dizendo. Essas más sugestões são impossíveis de controlar. Não tem poder sobre elas. Elas virão à nossa mente. Maus pensamentos, maus intentos virão. Por quê? Porque apesar de sermos transformados, nós ainda em Cristo Jesus não somos mais escravos do pecado, mas ainda temos uma natureza pecaminosa. Mas será possível a nós evitá-las. Possível a nós alimentá-las. E quando essas coisas vierem, a primeira coisa que você vai fazer é show, passarinho, vai embora. Muitas vezes passam coisas abomináveis em nossa mente. Percebam, fruto do que vemos e ouvimos. O mundo, das sugestões de Satanás, o diabo, e de um coração humano, da carne. O mundo, o diabo e a carne, lutando contra nós. Esse é o nosso maior campo de batalha, a nossa mente. Mas que nós, como homens justos, não podemos alimentar nenhum deles, mas lançar fora todo o mau pensamento, como o Tiago vai dizer, e eu vou citar mais à frente, que a cobiça está no coração do homem, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E é isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Reconhece a nossa condição, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tiago vai dizer assim, lá no capítulo 1, verso 13 e 14, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz, e então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Percebam que nesse processo de destruição aí, inicia-se no coração do homem, a cobiça, atraindo e seduzindo. E aí o que nós devemos fazer? Barrar esse processo.
Mas quando somos atraídos e alimentamos essa cobiça, ela é concebida. E quando ela é concebida, ela dá luz ao pecado. A Escritura está dizendo que esses desejos vão existir. Esses desejos vão aparecer. E o que nós devemos fazer? O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É a mesma linguagem que ele usa para as mulheres lá. O teu desejo será para o teu marido, ou seja, o desejo dela vai ser sempre ultrapassável. Vai ser, o desejo do coração vai ser insubmissa. Não estou dizendo que a mulher crente vai ser insubmissa todo o tempo, não, mas ela vai ter esse desejo. Como nós teremos o desejo de pecar, porque a cobiça está no nosso coração. O mundo, o diabo e a carne vão alimentar isso, vão efervescer esse sentimento. E o que nós precisamos fazer? Jogar água. Jogar água. Não alimentá-lo, porque se alimentarmos, estaremos concebendo o pecado, e o pecado gera morte. Não há outra matemática. Ele gera morte. É por isso, e esse também é um dos motivos, que a Escritura nos diz em Filipenses capítulo 4, verso 8. Abram aí. Pastor, o senhor está dizendo que esses pensamentos, eles estarão presentes em nós? Não é isso que Paulo, é isso que o Senhor Jesus diz? Que o coração do homem é a fonte de todo o problema? Homicídios, adultérios, roubo. E ele cita lá milhões não, algumas coisas que representam milhões de pecados. Lógico que ele resumiu ali, né? Poxa, pastor, o senhor está dizendo que essas coisas vão acontecer? Vão. Esses pensamentos vão vir à minha mente? Vão. E aí, o que eu tenho? Como é que eu posso fazer? Há um tempo atrás, eu vi uma reportagem de... Para que existe essa reportagem? Eu não entendo, né? Mas é a nossa imprensa, nossa televisão. Era um prédio de apartamento, do lado tinha uma árvore e tinha um ninho de passarinho. E ninguém sabia que o ninho estava lá. Então toda vez que alguém passava, o passarinho vinha e pum, na cabeça da pessoa. Porque pensava que ela estava, tá ali no ninho dela, próximo ao ninho, é uma ameaça. Aí vinha, aí aquela pessoa vinha e atacava. Ele não tinha como evitar, tinha. A pessoa está passando ali e não sabe. E aí, isso se tornou recorrente. Tanto que se tornou recorrente, todo mundo tomou conhecimento, até chegar na televisão. Agora lá, filmar o passarinho indo em cima de uma pessoa. É ridículo isso, mas tudo bem. É bom porque isso serviu para ilustração do sermão. Aí o que acontece? Eu vi o programa. Se eu morasse naquela cidade, eu não vou passar ali. Por que eu não vou passar ali? Porque o passarinho vai me atacar. Eu não tenho como impedir isso. Mas se eu sei disso, ou eu levo um capacete, ou na hora que eu estou chegando perto, eu vou dar a volta, eu vou passar por outro lado, fugir do raio de ação daquele passarinho, porque eu sei que ele vai. E eu não tenho como impedir isso. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos ver essa matemática aí. Nós somos pecadores, a nossa mente, ela está aberta a esse tipo de coisa por causa da nossa natureza humana. Essas coisas vão acontecer, porque independem de mim.
Entendam como eu quero dizer que independem de mim. Porque é fruto de uma natureza pecaminosa. O que eu vou fazer? Estou perdido, porque vai vir todas as horas, vai vir esses pensamentos na minha mente. Aqui, a resposta. Você tem como minimizar essas coisas. Quando nós alimentamos a nossa mente com coisas sem valor, nós estamos dando ocasião para pensamentos e comportamentos impuros. Uma mente vazia, já dizia a minha mãe, a minha avó, sei lá quem dizia, é oficina do diabo. Então o que eu vou fazer? Eu vou me alimentar daquilo que é bom, eu vou me alimentar daquilo que é saudável, eu vou me alimentar daquilo que pode me edificar. Por quê? Porque se eu me alimento dessas coisas, a minha carne está sendo alimentada e essas coisas vão vir contra mim. Então o que eu preciso fazer? Eu quero ter um pensamento de um justo, um pensamento de um homem reto. Então eu tenho que buscar como homem justo e como homem reto, vive, se alimenta, se diverte. Aquilo que ele vê, aquilo que ele evita, porque mesmo evitando essas coisas vêm ao nosso coração. Agora imaginem se você estiver alimentando essas coisas facilmente na sua vida. Imagens vão vir, palavras vão vir, situações vão vir. Por quê? Porque não são essas coisas que estão ao nosso redor. Nós não estamos vivendo delas. Outras coisas que não são edificantes, que não trazem crescimento, que não trazem um entretenimento saudável, estão ocupando o nosso pensamento e a nossa vida. Então, quando a palavra de Deus está dizendo aqui o pensamento dos justos são retos, por quê? Porque o justo busca coisas retas. Tenta se animar de coisas que edificam. Tenta se envolver daquilo que é bom e agradável nesse mundo. Porque esse mundo foi feito para nós, crentes. As coisas que existem no mundo são para serem desfrutadas por nós. E nós temos a condição de desfrutar dessas coisas da melhor forma possível nesse mundo caído, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós, como crentes, somos aqueles que podem aproveitar melhor uma partida de futebol, um programa de televisão, de um relacionamento de amizade, de um namoro, da sexualidade, do casamento, de uma praia, de uma piscina, de dinheiro, de riqueza. Nós somos aqueles que podemos aproveitar dessas coisas de forma piedosa. A companhia de amigos. E todas as vezes que isso não acontece, é porque estamos nos deixando moldar pelo pensamento do mundo e pela maneira como o mundo vive. Por isso Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com esse século. Transformem a mente de vocês. Eu, como pastor, muitas vezes já tive a necessidade de dizer para irmãos: a sua mente é uma mente mundana. Você precisa mudar seu pensamento. Você precisa mudar a sua concepção de vida, de casamento, de igreja, de amizade, de namoro e de muitas outras coisas que nós vencemos nesse mundo. Por quê? Porque o pensamento dos justos são retos, eles glorificam a Deus. Mas os conselhos
A orientação, e essa é a ideia aqui, orientação, direção, pensamento dos perversos é engano. Uma palavra aqui, se opondo a pensamentos dos justos, quando ele coloca aqui conselhos, é um sinônimo, né? Essa palavra no original, conselhos, tem a ideia de orientação. Seria melhor traduzido por orientação, porque dá essa visão completa, né? De que eu estou sendo orientado, que eu estou sendo dirigido. O conselho também dá essa ideia, mas é uma ideia mais, vamos dizer assim, mais amena, né? Na nossa concepção. Quando você diz, eu recebi um conselho, é uma coisa boa, mas que eu posso seguir ou não. Orientação é um estilo de vida, é um modo de pensar, é aquilo que representa o ser humano, é a sua alma. Então, quando ele diz que a orientação dos perversos é enganosa, é falsa, leva à falsidade, nós estamos aí entendendo de uma maneira completa o que isso significa. Porque engano aqui é falsidade. E você tem na Escritura a palavra de Deus dizendo em vários textos da Escritura o que significa o engano, a falsidade da orientação dos perversos, da instrução dos perversos, do conselho dos perversos. Abra aí o Salmo 12, versos 2 a 3, se você tem alguma dúvida do que seja isso. O que seria esse engano? O que seria essa falsidade no conselho? O que seria esse conselho, essa orientação do perverso aqui? Olha o que ele diz: falam com falsidade uns aos outros, com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pronto, nós já temos aí 3 características, se a gente pode dizer assim, do que seja a orientação, o conselho do perverso: falsidade, bajulação, coração fingido. Eu não posso ter isso. Eu não posso ter um lábio bajulador. E o lábio bajulador é aquele que quer agradar mentindo. Mentindo. A bajulação não é um louvor verdadeiro. É um louvor falso, para tirar proveito, né? Seu chefe é aquele cara mais grosso do que toco de açougueiro, do que um tronco de árvore. Como o senhor é gentil, ou o senhor é o melhor chefe que eu já tive na minha vida. Lógico, você não vai chegar para ele: nossa, é um traste. Aí não perguntou nada para você, né? Mas isso é um lábio bajulador. Isso é um lábio bajulador. É uma língua que fala soberbamente. Eu acho que o soberbo é a maior antítese da santidade de coração. Porque a primeira característica do cidadão do céu é pobre de espírito. E a humildade é diametralmente oposta à soberba. Abra aí o Salmo 36, verso 2 e 4. Vamos ver o que seria essa orientação, ou seja, a falsidade na fala, a linguagem bajuladora e o coração fingido, representam essa orientação, a instrução, a maneira como vivem os perversos. Olha o que diz o Salmo 36, verso 2 a 4. Porque a transgressão lisonjeia a seus olhos, e diz que sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Ou seja, malícia é aquela palavra de maldade, principalmente com o objetivo de tirar proveito para si. E dolo é algo que você fere diretamente. Abjurou,
que abandonou o discernimento, é aquele que abandona o discernimento e abandona a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Então, o que é a orientação do perverso? A orientação do perverso é aquela transgressão da língua que lisonjeia superficialmente. É uma palavra, é a boca de alguém que fala maliciosamente e com o objetivo de ferir. Que abandona o discernimento e a prática do bem. Que maquina a perversidade. Você percebe que existem pessoas que planejam, né? Criam planos para que a perversidade, para que aquilo que a intenção pecaminosa do seu coração se conclua. Foi o que Davi fez. Ele planejou, né? Aquele planejamento, aquela coisa pensada, né? Em que duas pessoas, né, você fala assim e eu digo assim, não, tá jóia, aí vamos fazer assim, você diz assim, eu digo assim, não, tá, foi, como é que foi? Foi assim, aí chega lá. Essa é a orientação do perverso. Que não se desgruda do mal. Abra Salmo 41, versos 6 e 7. Salmo 41, versos 6 e 7. Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, coisas inúteis, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim enrosam a todos os que me odeiam, engendram males contra mim, falam coisas vãs. Essa é a orientação do perverso, falar coisas vãs. Você conhece aquela pessoa que só fala besteira? Entendeu? Você tem que conviver com essas pessoas no trabalho, né? Mas só fala besteira. Às vezes você quer se aproximar da pessoa, tem uma pessoa legal, você olha para ela com olhos assim evangelísticos, né? E aí você não consegue ficar muito próximo dessa pessoa, só fala besteira. Aí você não tem nem como manter uma amizade, né? E a amizade no sentido de superficial, de trabalho, amontoando no coração malícias, engendram males. Quer dizer, eles se unem para pensar naquilo que é prejudicial a uma terceira pessoa. E olha o que o Salmo 140, verso 1 a 3 vai dizer. Todas essas coisas representam a orientação, os conselhos, a vida, a alma, da perversidade. Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno de áspide. Eu não sei nem se é esse o contexto aqui, mas aquela pessoa que sempre tem uma palavra, não é dura, não. É uma palavra que te humilha, te destrói. Uma pessoa que tem uma palavra que, ao invés de, como exortação, te trazer para cima, apesar de falar de uma coisa errada, pecaminosa, ela te joga para baixo. Eu conheço pessoas assim. Conheço mães assim, pais assim. O que é pior. Que é muito pior. Irmãos assim.
Alguém que você espera que sempre tenha uma palavra de conforto, apesar de reprovar, que sempre tem uma disposição de braços abertos para você, é aquela que mais te fere e te humilha. Muitos pais são assim. Muitos pais são assim. Muitos supostos amigos, irmãos são assim. Sobre os lábios tem veneno de áspide. Quer dizer, é aquela cobra que pica, né? E injeta o seu veneno. A Escritura está dizendo que a orientação e o bom conselho do perverso sempre vão tender para o mal, visando sempre a injustiça. O bom conselho do perverso sempre vai tender para isso. Para que seus projetos sejam bem-sucedidos, esses planos exigem dissimulação. E qual é a fonte disso? Os seus corações corrompidos. O conselho dos perversos é engano porque o seu coração é enganoso. Porque eles não conhecem o seu coração, como nós conhecemos o nosso. Né? E se deixam levar por ele, satisfazendo aquilo que lhe é de gosto. Por isso Jeremias lá em capítulo 17, verso 9, vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O crente sabe que o seu coração é enganoso, então ele vai ficar de olho nele, não é? Aquele cachorro fujão, que você tem aquele cachorrinho que você ama aquele cachorro, você sabe que toda hora que você dá ele foge. Aí você vai ficar de olho nele, vai fechar a porta, vai ter um cuidado, né? Porque senão ele vai fugir. O coração do crente, vou ficar de olho no meu coração. Eu vou ficar sondando o meu coração. Eu vou ficar atento ao meu coração, porque ele é corrompido. E às vezes, vamos dizer assim, você com boas intenções, você fere o seu irmão. Você está cheio de boas intenções, mas você está desconhecendo como é o seu coração. Olha que Mateus capítulo 15, verso 19 vai dizer: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Se eu sei que essas coisas procedem do meu coração, o que eu vou fazer? Eu vou me entregar a essas coisas? Não. Por quê? Porque os meus pensamentos são justos e retos. Porque o meu propósito é glorificar a Deus. Eu tenho um inimigo dentro de mim, como diz John Owen, que é a minha própria carne. Então eu vou ficar de olho nele. Vou ficar de olho nele. Vou tomar cuidado com ele. Por quê? Porque eu não posso permitir que ele reine ou que ele prevaleça. E da mesma forma que é uma honra para um homem ter intenções honestas e pensamentos retos, na mesma medida é uma vergonha para um homem estar sempre à espreita para agir de modo enganoso, com truques, intenções, não somente para vencer, mas para levar vantagem. Por isso que essas coisas estão aqui da forma como estão. Entende? Por isso que a palavra de Deus fala essas coisas. Porque ela conhece a nossa natureza, sabe quem nós somos. E hoje nós estamos numa situação diferente. Nós estamos ali, como diz Colossenses, num outro império. Não é no império das trevas.
Nós não estamos sendo conduzidos, né, como escravos de Satanás do nosso pecado. Nós fomos libertos disso. E agora precisamos agir com essas coisas, com a nossa nova condição. E lutar por ela, porque todo tempo essas coisas nos puxam para trás. Por que você acha que Salomão está dizendo isso? Supostamente para seus filhos, para seu filho. Por quê? Por que ele precisa ser instruído a esse respeito? Porque ele em sua natureza ele é mau. Porque em nossa natureza nós somos assim. João vai dizer que não existe homem que não peque. Se não existe homem que não peque, nós precisamos estar atentos aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aquilo que nós pensamos. E nós precisamos agora pensar como um cidadão do céu. Um cidadão de um outro mundo. Com uma linguagem apropriada a esse mundo. Com um comportamento apropriado a esse mundo. Se você andar em Copacabana e olhar uma pessoa, uma calça, uma bermuda, assim, marrom, cinza, um tênis e aquelas meias sociais, você vai dizer, esse cara é americano, é estrangeiro. Que a maneira como ele se veste, brancão, né, e tal, vermelhão, o sol apina, o cara mais vermelho do que não sei o que um pimentão. Você vai olhar para as suas características e vai dizer, esse cara não é daqui. Mas ele é igual a mim, ele tem estômago, tem coração, tem 2 olhos, tem cabelo, é uma pessoa igual a mim, como ser humano. Às vezes pode ser de uma cor completamente diferente, mas ele é igual a mim, como ser humano. Nós somos homens, e a nossa natureza é corrompida, mas nós temos uma cidadania, nós temos coisas que nos caracterizam. E aí, pegando esse exemplo, não como ser humano, porque tanto esse homem quanto eu somos seres humanos, mas ele é da nação tal, eu sou dessa nação. Ele é americano, eu sou brasileiro. Ele é chinês, eu sou iraniano. Ele é brasileiro, eu sou africano. E apesar de sermos a mesma massa, temos comportamentos e características completamente distintas que nos distinguem. E é isso que o provérbio está mostrando aqui. Ele está dizendo que a teologia, o conhecimento, ele é prático. E ele deve transformar a minha vida de tal modo que eu apresente essas características de um cidadão do céu. Não me deixando envolver pelos modos desse mundo ou de uma cidade que é a cidade da destruição, mas que eu seja reconhecido como aquele que é cidadão da cidade celestial. E é isso que o livro de Provérbios está moldando, ou querendo moldar as nossas vidas nesse sentido. O pensamento dos justos são retos, mas os conselhos do perverso enganam. E aí no verso 6 ele diz assim, as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. E aí nesse verso específico, nós vamos ver de que maneira esses planos contrastantes são executados. Como o pensamento dos justos é executado e como o conselho dos perversos é executado. Nesse verso 6. Mas isso vai ficar para o próximo domingo. Vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela Tua palavra e pedimos, ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor esteja moldando as nossas vidas, ó Pai,
como crentes, como pessoas que temem ao Senhor. E como necessitamos disso? Como necessitamos ser lembrados, ó Pai, dessas coisas? Como necessitamos, ó Pai, ouvir essas coisas? Ouvir da forma como estamos ouvindo aqui, Senhor, no meio do povo de Deus. Porque nós vivemos a nossa vida de fé, Senhor Deus. De uma certa forma, é uma expressão individual, mas a vida de fé não é vivida individualmente. A vida de fé é vivida aqui, em culto público, e é isso que nós precisamos entender. Quando Deus traz promessas a nós, Ele traz promessas relacionadas ao povo, à Assembleia, ao seu povo. E elas nos alcançam individualmente porque fazemos parte de um povo, que é o povo de Deus. Por isso a adoração, o culto e a expressão, Senhor Deus, nossa, nesse culto, Pai, é extremamente vital e essencial na nossa religião, a religião cristã. E que possamos entender isso. E jamais deixarmos sermos enganados, ó Pai. Que uma brasa fora da fogueira permanece acesa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja nos dando forças, ó Pai. Que o Senhor esteja nos instruindo, Pai, para podermos entrar na cidade celestial. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.